Canal Pet de hoje, as dicas de como aproveitar a quarentena para trabalhar a independência emocional do seu pet. Médica veterinária fala dos cuidados básicos e intensivos que se deve ter com um recém-nascido. Você sabia que o período chuvoso pode contribuir com a disseminação de doenças graves como a sinomose? E o que será que Eva e Laon tem a nos ensinar sobre o amor à primeira vista? Esses são os destaques do seu Canal Pet de hoje, que está no ar. O momento do nascimento demanda alguns cuidados específicos para a sobrevivência e a saúde desse filhote. A atenção é a mesma com a nova mamãe, que também deve ser acompanhada em todas as fases da gestação. O Canal Pet conversou com a médica veterinária Valesca Wiltshire. Oi gente, meu nome é Valesca, eu sou médica veterinária, atuo na área de clínica e cirurgia de cães e gatos e hoje eu vou abordar um pouco com vocês sobre gestação e cuidados neonatais, tá bom? Vamos lá! Alguns fatores limitam a cadela para a reprodução, por exemplo, uma cachorra idosa, uma cachorra que tem diabetes mellitus, que é uma cachorra diabética, uma cachorra que está abaixo do peso, não está no seu aporte nutricional bom. Então, primeiro a gente deve cuidar dessa cadela, fazer alguns exames como hemograma, perfil renal, perfil hepático, alguns sorológicos ou teste rápido para evitar doenças, por exemplo, a de leishmaniose, dirofilariose, doença do carrapato, que a gente pode fazer antes da gestação. E o que a gente mais precisa cuidar de uma cadela durante a fase de gestação é o aporte nutricional. Tem cadelas que precisam trocar a ração para uma ração super premium, ração de filhotes. Então é bom a avaliação do médico veterinário primeiramente, para saber se vai permanecer com a ração ou se vai haver uma troca. Se vai precisar de algum suplemento para melhorar a condição da cadela e gerar menos danos aos neonatos. O que a gente deve saber é a diferença de um parto normal para um parto cesariana. Quando intervir nesse parto normal? Então, a cadelinha que está passando muito tempo no trabalho de parto, que não consegue expelir nenhum feto, já saiu secreção pela vulva, uma secreção esverdeada, escura, ela está tendo muitas contrações e não colocou nenhum filhotinho para fora, possivelmente ela não vai conseguir parir sozinha e vai precisar de intervenção cirúrgica, que é cesariana. Então, se uma cadela demora muito no trabalho de parto, mais de 8 horas, mais de 12 horas, e os fetos começam a entrar em sofrimento fetal, que a gente pode ver isso através de uma ultrassonografia, eu aconselho sim partir para uma cesariana, para não deprimir mais ainda os fetos. É muito importante o acompanhamento do médico veterinário, que entenda sobre neonatologia, para acompanhar o crescimento do neonato. Desde o parto, né, desde a assistência ao parto assistido e até os primeiros dias de vida. Porque há particularidades do neonato que às vezes algum tutor não vai conseguir perceber. Né, se tiver com a temperatura baixa, a glicemia baixa, desidratado. Então, com esse acompanhamento, a gente faz toda uma avaliação clínica do neonato, frequência cardíaca, respiratória, cor de mucosa, irritabilidade reflexa, tônus muscular, os parâmetros totais mesmo dos neonatos a gente costuma fazer para acompanhamento. E a gente ensina ao tutor o que isso deve ser feito em casa, para ele ir nos dando notícias. Oi, meu nome é Bruna e sou vovó desses 2 bebês maravilhosos. Sou mamãe dessa princesa linda aqui, a Vicky. E amanhã eles completam 1 mêsinho de vida. E assim, foi de extrema importância o acompanhamento da doutora Valesca. Eu digo assim que ela caiu do céu para me ajudar nesse processo, para cuidar dos filhotinhos. A gente teve 2 filhotinhos bastante complicados, eles nasceram assim bem pequenininhos e realmente cheios de problemas, mas eu decidi, junto com a doutora Valesca, lutar assim de todas as formas por ele, e eu comecei a fazer processos que eu nunca me vi fazendo, né? Então assim, foi fundamental. Os primeiros 3 dias eu tento ir vê-los todos os dias,
né? E pelo menos uma vez na semana após essa fase. Então eu encerro aqui nossa entrevista com a importância de acompanhamento do médico veterinário nessa fase de gestação. Antes da gestação também, acompanhar a cadela, se ela tá saudável, fazer exames da cadelinha todo mês, né? Então eu costumo avaliar a cadela com ultrassom 30, 40 e 50 dias é o mais recomendado para acompanhar o desenvolvimento fetal. Nos últimos dias a gente costuma fazer também um raio-x para saber como é que tá os filhotes, a contagem e saber se dá para ter a passagem tranquila dos neonatos pela mãe. E nem todo médico veterinário vai saber lidar com essa situação. Então é muito importante o nosso acompanhamento nessa fase para conseguirmos gerar uma boa mãe e bons neonatos saudáveis, tá bom? Muito obrigada, um beijo! Contagiosa, a sinomose é uma doença causada por um vírus e costuma infectar cães que ainda não terminaram o esquema vacinal e também aqueles que não recebem o reforço anual. O nome não poderia ser outro. E olha aí, o xodó da família da terapeuta homeopata Denise Bendac, encarando com persistência as sequelas da sinomose. Quando a Vida chegou em casa com o diagnóstico de sequelas da sinomose, nós tentamos fazer todo o possível para que ela conseguisse recuperar os movimentos, o equilíbrio e pelo menos também estacionar as mioclonias, diminuir as mioclonias. Então foi feito muita acupuntura, muita fisioterapia. Nós compramos um carrinho, esse que está aqui em São Paulo, que ela não aceitou, para tentar dar mais mobilidade a ela. E numa sessão de fisioterapia foi visto que ela estava com uma luxação muito grande na patela da pata de trás, direita. Eu corri para a clínica, fazer exames, consultar, tudo que fosse possível fazer, nós faríamos. Porém, foi diagnosticado uma doença óssea congênita, o que agravou muito essas sequelas da sinomose e impediu que eu conseguisse um resultado com ela, como já consegui com outros cães. O médico veterinário Alisson Ferro explica o que é a doença e quais sintomas devem chamar a atenção do tutor. Então, os sintomas são mais diversos. Na verdade, se a gente for pensar, não existe um sintoma específico. A gente pode ter a apresentação gastrointestinal, que vai vir seguido da diarreia, do vômito incontrolável. A gente pode ter uma apresentação pulmonar, né, que a gente chama respiratória, que é aquela questão do animal ter secreção purulenta, saindo pelo nariz, tendo tosse. A gente tem uma apresentação também nervosa, que é quando o animal começa a apresentar distúrbios neurológicos, como tremor, convulsão, tremores localizados, quer dizer, treme só a boca, treme só uma pata. Então, são os mais diversos. O interessante notar é que
esses sinais clínicos, a gente chama sinal clínico, ele pode aparecer em conjunto ou separado. Ou seja, o animal pode ter todas essas apresentações, pode ter febre, pode ter secreção no nariz, pode ter diarreia, pode ter problema neurológico, que a gente chama que é um quadro mais grave, ou ele pode vir com um ou outro sintoma. O sarampo por si só não é tão grave nos humanos quanto a sinomose é nos cães, mas tem similaridades. Mas é bom deixar claro, não passa por ser humano. Agora é uma doença muito transmissível de cão para cão. E aqui vai um alerta. O inverno é sempre uma época em que os cuidados devem ser redobrados. A gente observa que em períodos mais chuvosos, os cães começam a se concentrar, a fazer cães de rua, e hipoteticamente os cães que estão passeando na rua, eles tendem a limitar os espaços onde faz xixi, onde faz cocô, onde deixam suas secreções. Então, no momento que o tutor começa a passear com o cão e tem os espaços limitados, ele vai compartilhar com os cães de rua. Então, quando ele está passando por aquela região, ele pode ter contato com um cão que tenha tido sinomose, está passando por ali, fez xixi, está contaminando, mas não está apresentando a doença. Então, períodos chuvosos são períodos mais complicados, né? Quando os caminhos de Denise e Vida se cruzaram, a sinomose já havia feito mais uma vítima. Hoje, ela tenta alertar outros tutores sobre a importância da vacina. A sinomose é uma doença totalmente evitável por vacina. Então é muito cruel para um cachorro ter o que a Vida tem o resto da vida dela. Se a gente pensar que uma simples vacina, muito barata inclusive, pode evitar essa doença. Quando o cachorro é filhote e depois também durante o resto da vida dele tem que vacinar anualmente, não é uma vacina que vacina apenas uma vez. Ou então quando você pega um cachorro de rua, você adota um cachorro num abrigo, você também, por favor, vacine o cachorro contra a sinomose. Existe o protocolo inicial, que a gente vai apresentar o vírus inativado para o cão. O que é o vírus inativado? É uma doença quase que morta. Quando entrar no corpinho do cão, vai ficar fraquinha, o cão vai lá e combate. Então ele tem proteção contra esse vírus, certo? Faz o protocolo inicial com 3 doses. Aí, anualmente, se repete a vacina polivalente. Se perder, já aconteceu um caso até comigo, assim, que era uma tutora que era bem cuidadosa e ela viajou e acabou que deixou com a mãe. Ela veio vacinar 2 meses depois. A cadela dela pegou sinomose. Então, a gente teve que tratar. Foi chato, porque era super preocupada, ela ficava se culpando porque tinha perdido a vacinação. Mas, assim, é uma coisa que é bem complicada. Então, a melhor maneira, ou melhor, a única maneira de prevenir contra a sinomose é a vacinação. Mas apesar de todas as limitações, Vida segue em frente, ligada no 220. Ela age de uma maneira absolutamente normal para um cachorro. Ela late para o lixeiro e late grosso, late para o carteiro, ela brinca, ela tem ciúme das outras cachorrinhas, ela corre do jeito dela atrás das cachorrinhas. Também, com tanto amor assim, nem poderia ser diferente. É um amor da casa que a gente procura tratar com todo carinho, com todo amor, porque ela merece.
tutores e seus pets num grude só o dia inteiro. Tem sido assim a quarentena da maioria das famílias, para ajudar a minimizar os impactos emocionais. Quando essa nova rotina for interrompida, o Canal Pet traz as dicas da educadora canina Carolina Machado. Fala galera, meu nome é Carol, sou educadora canina e essa é a Atena, minha aluninha, e hoje a gente está aqui por convite do Canal Pet. Então hoje eu vou dar algumas dicas de como evitar que o seu cão herde algum tipo de dependência emocional, hiperapego, ansiedade por separação depois da quarentena, porque sua rotina vai mudar com certeza, bruscamente, e o seu cãozinho não vai entender o que está acontecendo. Muitos tutores têm me perguntado como é que vai ser esse pós-quarentena, já que você está com o seu cãozinho o tempo todo e o cão ele não entende o que é a pandemia, né? Na verdade ele só está entendendo que você está lá dentro, está com ele o tempo todo, 24 horas, então ele só entende que você está ali. Então para ele isso está maravilhoso. E quando essa rotina voltar bruscamente, quando você precisar sair, isso pode gerar alguns problemas comportamentais. Uma das dicas mais importantes que eu falo para os meus clientes, para os tutores dos cães, é que você não pode, ensinar novos comportamentos para o seu cão que dependam de você, que dependam da sua presença. Por exemplo, você vai ao banheiro e aí ele está lá com você. Você vai a todos os cômodos da casa e ele sempre está lá com você como uma sombra. E aí você sempre está reforçando isso, né? Ou às vezes as pessoas que estão trabalhando de home office, por exemplo, elas estão lá digitando, estão trabalhando e o cãozinho está no pé e aí a pessoa vai lá e fica alisando com o pé. Então, tudo que tem de melhor na vida vai girar em torno de você. E quando você precisar se ausentar, ele não vai entender isso e para ele ali o mundo vai acabar. Eu separei alguns brinquedos para mostrar para vocês, como é que vocês podem utilizar, para poder ajudar e auxiliar nessa independência do cão e para que ele tenha uma interação maior com a alimentação dele. Esses brinquedos aqui, tá, gente, podem auxiliar vocês, durante essa quarentena e vocês podem encontrar em alguns pet shops aqui da cidade, tá? E isso vai fazer com que o cão desvende, o que fazer para tirar a alimentação daí de dentro, Então, existe esse daqui que é um João Bobo, ele parece um João Bobo. Então, à medida que o cãozinho vai batendo a pata aqui, ele vai caindo a raçãozinha e ele vai ser recompensado. Já esse daqui é um tabuleiro. Então, nesse tabuleiro, o cãozinho, você vai colocar a alimentação aqui e o cãozinho vai começar a botar as patinhas para tirar a alimentação dele daqui. E aí, ele vai comer muito mais devagar, vai ter uma saciedade maior, E isso propicia um gasto de energia mental muito legal para ele. Ou vocês podem usar a criatividade também. São produtos que você tem super acessíveis na sua casa, E que vocês podem utilizar para a alimentação do seu cão. Aqui é um rolinho de papel higiênico, tá vendo? E aí você coloca a raçãozinho ou petisco aqui dentro. E aí você faz uma trufinha. E aí ele vai começar a roer, a rasgar isso aqui para trabalhar e comer o que tem aqui dentro, tá? Outra coisa bem legal é essa garrafinha, eu já fiz os buraquinhos para mostrar para vocês, tá vendo? E aí vocês fazem isso e eles vão girar, e à medida que vai girando, a comidinha vai caindo e eles vão ter uma interação bem legal com a alimentação. Senta. Então, com esses brinquedos, você vai acabar gastando mais energia mental e física do seu cão, gerando uma autoestima, uma saciedade, autoconfiança e vai evitar que ele fique te perseguindo o dia todo como uma sombra pelos cômodos da casa ou até fique muito dependente de você. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam colocar isso em prática com o seu cãozinho daí, E possam ajudar ele a ficar cada vez mais independentes e muito felizes, tá bom? Um beijo e até a próxima! A frase "deu match à primeira vista" define bem uma história de amor que você vai conhecer a partir de agora. E é através desse romance que o Canal Pet também celebra o mês dos namorados. Roberta é advogada
Carlos Aviador. O casal já andava de olho no futuro genro antes mesmo da chegada de Eva. Conheci o Laon quando a Eva nem tinha chegado ainda aqui em casa. Ele estava passeando com a mãe dele, a Lívia, que hoje é uma grande amiga minha. E eu fiquei apaixonada pelo Laon, perguntei como era o comportamento dele, como é que o Golden se comporta em casa. E ela falou um monte de coisa legal do Golden, eu fiquei mais apaixonada ainda. Muito brincalhão e muito bagunceiro, né? Mas a gente é apaixonado mesmo assim. E assim foi que a Eva chegou e ficou em nossos corações. A mãe de Laon, Lívia, que é pedagoga, fala da amizade conquistada e construída pelos pets. O primeiro encontro entre eles dois, como Eva é mais nova, 1 ano mais nova, não é isso? Ela não tinha tomado as vacinas ainda, então o primeiro encontro foi aqui. Eu trouxe ele aqui para que ele conhecesse a futura pretendente. Pois é, e quando trouxe, exatamente nesse momento, com ele como macho, marcou o território dele na casa, dominando um pedaço, sendo que a Eva seria só dele, não mais de ninguém. Não foi, não? Foi sim. E daí começou a surgir essa paquera e essa linda história de amor. E hoje, finalmente, Laon e Eva são o que mesmo? Hoje são amigos e namorados, né? Tem que perguntar pro sogrão aí. Tá mais que aprovado esse namoro. E foi assim que o casal se conheceu. E estamos falando, claro, de Eva e Laon. Então, como um bom sogro, abençoa esse relacionamento. E é com essa história romântica desse casal muito fofo de Golden que o Canal Pet deseja muito amor nesse mês dos namorados. E como um bom dia dos namorados, Desejamos a todos os pets de todas as famílias Um feliz dia dos namorados! O programa de hoje fica por aqui. Você sabe, essa e outras edições estão disponíveis no YouTube para você rever e, claro, compartilhar. Acesse seu Canal Pet. Se precisar sair de casa, não esquece de se proteger, hein? Use a máscara. A gente volta a se encontrar no próximo fim de semana. Até lá!